A tese desse relatório é que ter 0% em Bitcoin é muito mais arriscado do que ter 2% em Bitcoin. Sabe, você pode querer ter mais do que 2%, que nem eu quero, que nem o Will quer, que nem muitos dos nossos ouvintes querem. Mas ter 0% não é a resposta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um BipaCast um pouco diferente, num formato um pouco diferente, mas acho que vocês vão gostar. Aqui comigo está o Will, quem acompanha o Bipa News já viu ele uma vez, mas quem acompanha só o BipaCast talvez ainda não conheça ele. Hoje ele é o host e eu sou o convidado. Mas, como vocês já me conhecem, eu vou começar fazendo essa introdução pedindo para o Will. Will, se apresenta, conta pra gente quem é você, o que você faz na Bipa, como você veio parar no Bitcoin. Dá, sei lá, 2, 3 minutinhos de contexto básico, assim. Bom, perfeito. Eu tô liderando aí o marketing na Bipa. E estou muito interessado em dar mais ênfase ao trabalho que você tem feito, Leta, em termos de pesquisas. Acho que tem mérito mostrar e explicar um pouco do que você tem feito para as pessoas, apresentar alguns dos conceitos em torno do Bitcoin e do mérito dele num portfólio. Minha carreira sempre em cripto e fintech, né? Mas cada vez mais direcionado ao Bitcoin. Isso acabou me levando à Bipa, né? Onde, enfim, a gente está trabalhando juntos e fazendo coisas incríveis. Perfeito. Bom, só para fazer um disclaimer para os nossos ouvintes também, assim, o relatório que a gente vai abordar hoje é um relatório que o foco, quando eu escrevi, não foi pensando no maximalista. No maximalista, ele já entende o Bitcoin, ele já entende porque faz sentido você ter uma alocação significativa no Bitcoin, o que é um pensamento que eu compartilho, o Will compartilha, a gente na Bipa, em média, compartilha. Temos muitas pessoas que realmente acreditam no Bitcoin lá. Mas a gente tem pai, a gente tem tia, a gente tem irmã, a gente convive com muitas pessoas que não entendem o Bitcoin, que não vão estudar a ideologia do Bitcoin, não vão estudar os fundamentos do Bitcoin, não vão estudar a parte técnica do Bitcoin. Então, esse relatório foi escrito focado nessas pessoas. O foco principal é mostrar por que ter alguma exposição ao Bitcoin faz sentido de um ponto de vista de um portfólio extremamente conservador para alguém que não acredita no Bitcoin. Uhum. Perfeito. Acho que o comentário é esse, né? Que esse relatório especificamente ele é introdutório e é para as pessoas começarem a considerar o mérito do ativo no portfólio. A gente, né, pessoalmente, a gente tem uma perspectiva mais arrojada, né, de uma alocação muito maior do que o que talvez a gente sugira aqui. Mas, enfim, vamos nessa, Leta. Acho que uma grande questão, né, a respeito desse relatório é que muitas pessoas pensam no Bitcoin em termos de tudo ou nada. E não é o caso. Você pode calibrar a sua exposição. E acho que foi muito interessante algumas das simulações que você fez, da pesquisa que você fez, sobre o mérito dessa exposição mínima, né, e o impacto que isso pode ter nos retornos de um portfólio ao longo do tempo. Vamos nessa, né? Vamos nessa. O relatório começa falando um pouco sobre perfis de investidor e como o Bitcoin se relaciona a cada perfil. Quer comentar um pouco quanto a isso? Sim. Bom, a gente sempre ouve falar que existe vários perfis diferentes de investidor. Aqui eu peguei algumas imagens na internet para ilustrar isso. A primeira, isso aqui é um pensamento médio de um Faria Limer padrão de um assessor de investimento que vai conversar com pessoas e vai indicar esse tipo de alocação. Nessa visão, um investidor conservador deveria ter 95% a até 100% em renda fixa e em renda variável só de 0 a 5%. Um investidor moderado deveria ter 10 a 20% de renda variável e 80 a 90% em renda fixa, que aqui está chamado de demais ativos, mas se não é renda variável, por definição é renda fixa, né? E um investidor arrojado, nessa visão, teria 20 a 40% de renda variável
e 60%, 80% em renda fixa. Aqui eu acho que já cabe o primeiro comentário, como o nosso perfil de investidor no Brasil é muito diferente do perfil de investidor americano, que nos Estados Unidos, e aí você tem bastante passagem por lá, pode falar isso melhor do que eu, mas nos Estados Unidos um portfólio que eles consideram padrão é um portfólio 60-40. E o 60-40 é o quê? Às vezes é 40% em ação, 60% em renda fixa, às vezes o pessoal até inverte isso. Então o que eles consideram padrão, a gente já considera o limite do arrojado. E isso tem muito a ver com todo o nosso histórico de rentismo de ter juros muito altos, né? É uma coisa que, sei lá, chama muito atenção olhando aqui. É isso, acho que a questão é que o brasileiro é muito rentista, né? E também a questão do por que os juros são tão altos, né? É por conta do risco envolvido nisso, né? A renda fixa brasileira não é necessariamente uma renda fixa sem risco, mas acho que isso é uma conversa inteira à parte. Só deixa eu fazer um adendo aqui que eu acho que é interessante, um pensamento que poucas pessoas têm, que é o seguinte. Muita gente pensa que a principal commodity de exportação do Brasil, é a soja, é o minério de ferro. Não, a principal commodity de exportação do Brasil é a taxa de juros. Tipo, tem muito capital que entra no Brasil justamente para ficar estacionado, ganhando juros com risco relativamente baixo. É um risco maior do que o risco dos juros americano, do que os juros europeu, do que os juros japonês. Mas, pô, você garante 10, 15% de retorno sem ter volatilidade, sem estar exposto a uma renda variável. Para muita gente isso é muito legal. Acho que você está exposto potencialmente a risco jurídico, né, a risco tributário, enfim, a outros tipos de risco, né, que acabam risco inflacionário, né, todos os quais justificam um rendimento um pouco maior. Sim, risco Brasil, em outras palavras, né? Daí uma outra imagem que eu achei bem interessante quando eu estava fazendo essa pesquisa para ilustrar os diferentes perfis de investidor é de um artigo do Banco Inter, que é essa aqui. Aqui a gente vê o quê? 3 portfólios diferentes: o portfólio conservador, o portfólio moderado e o portfólio arrojado. É interessante notar que a criptomoeda está nesse tom um verde, um cian, verde petróleo, eu não sei direito que cor é essa, mas assim, não é recomendado para ninguém que é conservador ter um investimento em criptomoedas, e o investidor conservador aqui, ele vai estar exposto no fundo a 90% a renda fixa. Por quê? Porque multimercado no Brasil, geralmente o benchmark também é o CDI, assim como a renda fixa. Então, no fundo, o conservador estaria 90% na renda fixa e o resto em diferentes formas de renda variável, seja fundos imobiliários, bolsa brasileira, bolsa americana. E aí a gente vê, de fato, só o investidor mais arrojado estaria recomendando 2,5% de alocação no Bitcoin. O que a gente vai mostrar daqui a pouco do relatório em si é que a nossa alocação é mais conservadora, porque a gente vai recomendar 98% de alocação no CDI, na renda fixa, então é extremamente conservador, e a gente vai recomendar menos exposição à criptomoeda que o investidor mais arrojado do Banco Inter, e mesmo assim o perfil de retorno é significativamente superior pela maneira que a gente estrutura isso nas nossas simulações. Só um comentário aqui que não está claro para mim a lógica por trás dessa recomendação aqui, no sentido de que se você tiver uma exposição mínima a cripto, mas especificamente o Bitcoin, existe uma questão de convexidade, né, ou assimetria, né? O quanto que você pode perder, que seria tipo o principal, né, o montante investido, mas o quanto você tem a ganhar potencialmente ao longo do tempo assim, não se sabe, né? Pode ser infinito, enfim. Então, nesse sentido, o risco e retorno é algo que parece não ter sido contemplado de uma forma necessariamente correta. Cara, o que eu te responderia aqui é assim, a cultura de investimento no Brasil como um todo não conhece muito esse pensamento de convexidade, não conhece muito o pensamento do Taleb também, de aquela estratégia barbell que você tem ativos no mais extremo do risco e no menos extremo do risco, sabe? O Taleb falaria acho que 80% ou 90% em renda fixa, 10% o resto,
ele usa opções até, que é até mais volátil, até mais agressivo que qualquer outra coisa. Mas por quê? Porque na visão dele, qualquer coisa de risco moderado, na verdade, é um risco não compreendido e tem coisas ocultas e assim, você só deixa tudo muito complexo e não consegue analisar muito bem para ter um retorno mediano. Uhum. Então, assim, no fundo, a cultura brasileira de investimento nunca considerou isso. Acho que, sei lá, são pensadores, entre aspas, novos, porque assim, Soros não é novo, né? A coisa da convexidade não é nova. O Uhum. Taleb também não é novo. Mas perto da cultura de investimento do Brasil, não sei por quê, não sei explicar. Talvez a gente tenha muita gente focada em CDI, que nem a gente falou, e mesmo investidores de bolsa no Brasil bebem muito da fonte do Warren Buffett e do Value Investing. Então não vai considerar opções, não vai considerar convexidade. E aí eu vou te fazer um adendo interessante que é a minha história de vida. Sabe qual foi o meu pensamento antes de me tornar maximalista? Quer dizer, maximalista no sentido ideológico, não maximalista no sentido alocação para investir em Bitcoin? Eu pensei assim, pensando no ponto de vista assimetria, eu vou colocar bastante no Bitcoin, por quê? Porque ou eu perco 4 anos de aporte, ou se der certo eu ganho 4 décadas. Uhum. Mesmo se fosse 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado, essa ainda é uma aposta que vale muito a pena ser feita. Uhum. Considerando que é uma probabilidade que qualquer pessoa que estudou um pouco os fundamentos do Bitcoin sabe que a probabilidade é muito maior do que os 50%, essa simetria só se torna muito mais clara ainda. E aí, assim, Que outro ativo tem o potencial de ter um retorno médio, né? Anual de 30% ao ano ao longo de uma década? Assim, difícil se encontrar outros ativos que se enquadram nesse perfil. e assim, mesmo sem encontrar outros ativos, sei lá, vamos falar que hipoteticamente, eu não sei de cabeça, mas vamos falar que hipoteticamente a Nvidia fez algo parecido. Pô, isso é uma empresa só, ou seja, vai ter muito mais risco, tanto na parte operacional quanto na parte, pô, será que o CEO não vai tomar uma decisão estratégica ruim? Será que esse ativo não tá, sabe, tem muitas, sei lá, o risco se torna muito maior, na minha visão, sendo bem sincero. O Bitcoin, pela estrutura dele, pela arquitetura dele, e assim, vale a pena falar também, você falou 30%, né? Isso é um rendimento histórico maior do que o do Warren Buffett, que é considerado o melhor investidor de todos os tempos, pelo menos um deles, porque, sei lá, vão ter pessoas que vão falar que o Peter Lynch foi melhor, mas ele se aposentou. Vão ter pessoas que vão falar que esqueci, o Jim Simons, né? O cara do que inventou o Quant, também teve um desempenho melhor, mas ele começou muito mais tarde, porque antes ele estava ensinando matemática em universidade, em centro de pesquisa. Mas assim, Warren Buffett é o Warren Buffett porque ele teve, em média, 20% ao ano de retorno ao longo de décadas. Não, assim, Warren Buffett, alguns desses investidores, eles são fenomenais. Mas, what about the rest of us? Né? No caso. Isso. Daí, tipo, acho que o próximo ponto que a gente vai entrar é... Beleza, a gente acha que o Bitcoin faz sentido a gente ter. Por quê? Tipo, porque na nossa visão, na BIPA, a visão desse relatório é que o Bitcoin, a postura mais conservadora é ter alguma parte em Bitcoin, alguma porcentagem em Bitcoin e não zero. É porque, assim, a gente sabe a importância de dolarizar o nosso patrimônio no Brasil. E, de novo, essa foi um dos meus primeiros pensamentos, foi um dos pensamentos que mais me levaram a querer investir no Bitcoin quando eu ainda não conhecia o Bitcoin, estava começando a explorar o Bitcoin, que foi qual? Pô, o Bitcoin é cotado em dólar também. Isso é bom. Eu comprar um pouco de Bitcoin, eu estou dolarizando o meu patrimônio. E assim... Quando você investe em Bitcoin, você conta com a valorização não só do próprio Bitcoin, que tende a valorizar em relação ao dólar, mas também em relação ao dólar, que tende a valorizar em relação ao real. Deixa eu... Assim, eu gosto de trazer exemplos de quando eu estava nessa minha fase de transição de um investidor do mercado de ações brasileiro, especificamente, para o Bitcoin. Porque, assim, por exemplo, eu buscava investir na Klabin e na Vale do Rio Doce, porque ambas são produtoras de commodity. A Klabin produz papel, celulose, e a Vale do Rio Doce, quer dizer, hoje em dia é só Vale, né? A Vale produz minério de ferro.
Essas duas commodities são cotadas em dólar porque qualquer commodity é cotada em dólar. Então, se o valor da commodity sobe, o preço dessa ação sobe meio que independente do que está acontecendo na bolsa brasileira. E o Bitcoin é a mesma coisa, sabe? A moeda brasileira, o que o real vai fazer ou não, meio que independe, sabe? Se o real se desvalorizar frente ao dólar, o Bitcoin vai estar cotado em dólar, então ele vai ter se valorizado por tabela, em outras palavras. Toda vez que a gente vê aqueles gráficos de máxima histórica, é interessantíssimo como a gente geralmente foca no dólar, ou hoje em dia tem também no real, e eles são mais ou menos similares no tempo. Mas se você pegar uma moeda que está pior que o real, tipo, antigamente a gente usava bastante o peso argentino como exemplo, ou eu esqueci o nome da moeda, Bolivares, eu acho, da Venezuela, ou a lira turca, ou a moeda do Líbano. Assim, o Bitcoin bate máximas históricas mesmo quando está no auge do bear market. Por quê? Porque a moeda deles está se desvalorizando de uma maneira tão mais rápida que a queda de 50% do Bitcoin não significa que o Bitcoin não bate uma máxima histórica numa moeda que está se desvalorizando. É. Eu acho isso, assim, um insight muito importante e que as pessoas não dão a devida atenção, né? Que, assim, como é que o valor é denominado, né? O denominador de valor tem muita importância para o rendimento do ativo, o rendimento real do ativo, não o rendimento nominal. E, enfim. E aí, eu acabei me antecipando, passando isso aqui, mas isso aqui ilustra bem por que é importante a gente dolarizar o patrimônio no Brasil. Esse gráfico, para quem não conhece ou para quem é mais jovem, mostra a inflação média do Brasil, média mensal do Brasil, desculpa, entre os anos 80 até o começo do Plano Real em 94. E assim, a gente chegou a ter inflação de 82% ao mês. A média desse período de mais de uma década e meia, foi de 16% ao mês. Então, assim, a gente viu, sei lá, desde a pandemia, o pessoal no mercado americano surtando porque estava com inflação de 7%, 8% ao ano. Aqui no Brasil, a gente, sei lá, quando tem inflação de 5%, 8%, 10%, a gente acha que está muito alta atualmente. Cara, a nossa história mostra que, assim, a gente está num momento atípico de como a moeda está relativamente boa, mas, assim, a gente, no Brasil, parece que a gente tem meio que uma amnésia histórica, sabe? A gente acha que, não, depois do Plano Real, o Brasil está dando certo, o Brasil está se consolidando, viramos uma grande potência, o Brasil é o país do futuro. Cara, nosso vizinho é a Argentina, nosso outro vizinho é a Venezuela, vizinho é a Bolívia, vizinho é o Equador. A gente, sabe, a gente tem que olhar para a nossa vizinhança e entender que a gente é muito mais parecido com eles do que com a Suíça, do que com os Estados Unidos. Se acontece com eles, acontece com a gente. Sabe, a gente pensa, puta, controle de capitais, isso aí, olha o que a Argentina fazia, olha o que a Venezuela está fazendo. O que aconteceu recentemente no Brasil com o IOF, por exemplo? O que isso sinaliza? Sim. Não, e assim, o real tem performado até que bem esse ano, mas não foi o caso ano passado, né? Então o real desvalorizou mais de 20% em dólar em 2024, né? Então, assim, se você considerar o ano 2024, se você tivesse comprado dólar e deixado ele desinvestido, você teria, em tese, assim, performado melhor do que quase qualquer investimento no Brasil. Então, enfim, uma consideração em termos do denominador de valor que você usa. Ou seja, acho que em poucas palavras, esse trecho aqui em específico é assim: se você acha que é importante dolarizar seu patrimônio, muitas pessoas pensam que dolarizar o patrimônio significa comprar dólar e deixar debaixo do colchão, ou comprar o USDT e deixar parado na sua própria custódia. Isso não é o que o mercado pensa quando ele fala dolarização do patrimônio. Ele pensa que dolarizar o patrimônio é comprar o investimento que é cotado em dólar. Ou seja, eu mando meu dinheiro para fora e eu vou investir numa ação americana, eu vou investir no Google, eu vou investir no Facebook, eu vou investir na Nvidia, eu vou investir, sei lá, no McDonald's, sabe? Eu vou investir em títulos da renda fixa americana, sabe? Você renda quer... variável. Títulos de renda fixa ou... Mas qualquer um dos dois, sabe? Você nunca vai ter só o dólar. Você vai ter o dólar mais o rendimento em cima do dólar do investimento. Uhum. E o Bitcoin é um ativo dolarizado também. Então, essa mesma lógica de dolarização do seu patrimônio, só isso já mostra que, Bitcoin se encaixa nessa caixinha
você pode considerar o Bitcoin só para dolarizar seu patrimônio, mesmo se você esquecer todo o resto do relatório que a gente vai mostrar daqui para frente. Só esse racional já te daria um belo incentivo a entender que o Bitcoin, no limite, o Bitcoin também é uma commodity. Que nem eu falei do minério de ferro, que eu falei da celulose, o Bitcoin também é uma commodity, ele também é cotado em dólar e, portanto, você ter ele no seu portfólio ajuda a dolarizar e ajuda você a estar menos exposto ao risco Brasil, ao risco político que a gente conhece tão bem. Antes da gente partir para a próxima, só um comentário rápido, seria que o Bitcoin ele é valorizado em dólar ao redor do mundo. Existe o potencial do dólar, em certa medida, passar a ser denominado crescentemente em Bitcoin. Não é... Parece uma coisa muito fora da caixinha, mas assim, você tem visto comentários sobre o J.D. Vance aí na Bitcoin Conference, por exemplo, né? Comentando a intenção de aumentar o Strategic Bitcoin Reserve, por exemplo. Enfim, então assim, é um ativo de enorme potencial, na minha opinião. Mas vamos seguir. Boa. Acho que podemos passar para o próximo slide aqui. A questão da correlação, né? Então, eu acho que isso é outro comentário, uma coisa que você trouxe no relatório que é muito interessante, Leta, que é pensar no Bitcoin não isoladamente, mas pensar no risco e retorno dele, no perfil de risco e retorno dele, em comparação com o perfil de risco e retorno de outros ativos. Não sei o que você gostaria de comentar quanto a isso. Boa. Não, acho que falando risco e retorno, especificamente nessa questão de correlação, sei lá, nos últimos meses a gente tem visto o pessoal comentando muito que o Bitcoin é basicamente uma exposição alavancada à Nasdaq. Que, não, o Bitcoin é mais ou menos equivalente a você investir na Nasdaq alavancado 3 vezes. E aí o pessoal coloca uma sobreposição dos gráficos entre o preço do Bitcoin e um ETF que é Nasdaq alavancado 3 vezes, falando, não, o Bitcoin é só correlacionado à Nasdaq, o que vai acontecer na Nasdaq acontece no Bitcoin. Isso é uma interpretação que pega uma janela temporal curta. E, assim, primeiro, vamos falar por que é importante ser um ativo descorrelacionado do ponto de vista de alguém que quer alocar o seu capital. Bom, em poucas palavras, se está tudo caindo, é legal ter uma coisa que não caia junto, sabe? Tipo, se está tudo subindo, beleza, é legal estar subindo junto, mas, assim, em média, quando você tem partes do seu portfólio descorrelacionadas uma da outra, em média, o seu rendimento tende a ser maior. Isso é algo que qualquer assessor de investimento explica para qualquer investidor e é algo que, assim, é lugar comum em teses de investimento. E a gente geralmente ouvia falar isso bastante do ouro. O que é verdade, aqui nesse gráfico aqui a gente vê uma correlação média do Bitcoin e do ouro com o S&P 500, que é o mercado acionário americano. É como se fosse o Ibovespa americano, o Ibov americano, o principal índice que o mercado acionário americano segue. Esse gráfico é de um paper da BlackRock, que eles analisaram os últimos 10 anos, qual é o grau de correlação do Bitcoin e do ouro com esse mercado acionário. E assim, no fundo, se toda a correlação tivesse em 1 aqui em cima, o que aconteceria é que o mercado se movimenta de um jeito, o Bitcoin e o ouro se movimentam exatamente igual. Se a correlação tivesse no -1, seria exatamente o oposto. Sempre que o mercado subir, o Bitcoin cai, sempre que o mercado cair, o Bitcoin sobe. E o que a gente vê é que, na verdade, tanto o Bitcoin quanto o ouro, eles oscilam entre 0,5 e menos 0,5, e na média eles ficam quase no zero. O ouro tem uma correlação média de 0,1 e o Bitcoin tem uma correlação média de 0,2. O que isso significa? Em poucas palavras, significa que eles não seguem a correlação nem positiva nem negativa do mercado acionário, que eles, entre aspas, seguem o próprio caminho. Acho que nesse sentido, né, o mérito diversificador do Bitcoin e também do ouro, né, num portfólio, me leva a crer que faz sentido ter esses ativos num portfólio conservador, né? Ao contrário do que a gente estava vendo lá na recomendação de algum banco lá que você mostrou. Do Banco Inter, mas assim, eu só peguei deles. Foi só um exemplo, porque eles que fizeram um artigo que estava com uma imagem boa Sim. e ilustrativa, mas assim,
qualquer análise de qualquer perfil de risco de qualquer casa de investimento vai fazer algo parecido, assim, sabe? Assim, falta o entendimento do risco do portfólio como um todo, e não daquela fatia. Então, às vezes você adiciona uma fatia que pode ser percebida como de maior risco individualmente, mas dentro de um portfólio total, reduz o risco do portfólio como um todo. Então, acho que isso é um pouco esse mérito de descorrelação e de diversificação potencial. Não, perfeito. E acho que também, sei lá, eu lembro sempre quando teve o começo da pandemia, em 2020, que tudo caiu, e aí muita gente falando, tá vendo? Ó, o Bitcoin não serve para nada. Tipo, no momento que era para o Bitcoin ser um hedge, ele caiu junto com todo mundo. E aí, nesse mesmo artigo da BlackRock, essa análise que eles fizeram foi muito interessante, que é uma análise comparando o Bitcoin, o ouro, SPX é o índice que segue o S&P 500, e como esses três tipos de investimento se comportaram de acordo, quer dizer, quando aconteceram eventos geopolíticos importantes. Então aqui a gente tem uma comparação, o que aconteceu, como foram os retornos tanto do Bitcoin, com o ouro e do S&P 500 10 dias depois de que algum evento geopolítico importante aconteceu e 60 dias depois. E aí aqui tem aquela escalada que teve entre os Estados Unidos e o Irã no começo de 2020, quando os Estados Unidos mata aquele general Soleimani, alguma coisa assim, no começo do ano, tem justamente o começo da pandemia, tem a questão eleitoral de 2020, toda aquela questão que o Trump não estava aceitando os resultados, tem a invasão da Rússia, a Rússia invadindo a Ucrânia, tem a crise do Silicon Valley Bank em 2023, tem o ano passado que teve aquele problema no carry trade do Yen em agosto. E assim, a gente analisando o retorno, assim, nem precisamos falar em números, é só ver qual coluna tem mais verde. É sempre a coluna BTC. Qual coluna tem menos verde? As outras. Inclusive, a S&P 500 tem um em verde 60 dias depois e o ouro tem um em verde na crise bancária. Ou seja, eu acho que... E assim, querendo ou não, beleza. Na janela de curto prazo, a gente até vê, ó, né? Na questão do Covid, beleza. O Bitcoin, de fato, 10 dias depois, foi o ativo que mais caiu. A gente vê também que na invasão da Rússia, beleza, 10 dias depois, de fato, o Bitcoin foi o ativo que mais caiu. Por quê? Porque quando tem algum evento geopolítico, alguma coisa grande acontecendo, tem aquele lema que, pô, geralmente no mercado o pessoal fala que cash is trash, que dinheiro não vale nada, mas quando você tem um problema grave, tudo que você quer é dinheiro na mão. Por isso que tudo cai ao mesmo tempo, porque tá todo mundo vendendo qualquer outra coisa para ter cash na mão mesmo, porque o dinheiro é o que você vai usar como meio de troca nesse momento de crise. Eu só ia comentar, assim, e outro aspecto é que, assim, o Bitcoin é um ativo líquido, global, então, assim, quando tem uma crise é fácil você liquidar, né? E nesse sentido, também quando tem uma crise severa, ele tende a ser liquidado. A questão é que isso não perdura em geral, né? E você vê em certos cenários também que, embora ele seja líquido, ele sofra, né, com vendas, né, em momentos de crise, em vários momentos ele também acaba sendo um ativo onde a fuga para a segurança ocorre. Uhum. Isso é uma coisa... Pela descorrelação. Isso é uma coisa que, assim, no fundo é quase uma novidade o que está acontecendo. Eu lembro, sei lá, essa crise bancária que teve em 2023, quando a BlackRock estava começando a se envolver no Bitcoin, foi a primeira vez que aquela coisa que antes era só uns malucos, bitcoiners, que falavam que não, o Bitcoin de fato é o seguro contra a crise bancária. Nessa semana, o Bitcoin estava nos 20 e poucos mil dólares, subiu 10%, 15%, enquanto todo o resto do mercado acionário caiu. E o CEO da BlackRock, o Larry Fink, falou: não, o Bitcoin está agindo como um ativo livre de risco para onde as pessoas vão nos momentos de crise. O termo para isso é o flight to quality, é o fuga para a qualidade. E o Bitcoin estava se comportando assim, e o que a gente tem visto cada vez mais é isso. Em momentos de crise, especialmente relacionadas ao sistema bancário, coisas assim, o Bitcoin, o pessoal já entendeu que é o ativo que está à margem do sistema, portanto, um colapso do sistema, você quer estar protegido com algo à margem do sistema, que é o Bitcoin e é o ouro.
Eu acho que assim, um resumo na minha mente, você me corrige se eu estiver errado, né? É que assim, o Bitcoin, ele é muito afetado pela liquidez global, mas ele é pouco afetado por questões regionais. Então, ele é um ativo sem risco país, de qualquer país específico, né, em tese. Então, Eu acredito nisso também, assim, tipo, querendo ou não, a gente já viu muitos países diferentes terem ações agressivas contra o Bitcoin. Por exemplo, o caso da China eu acho que é o mais clássico. Assim, todo mundo citava como era um risco a concentração de mineração na China até 2020. E assim, antes de 2020, acho que 2021 na verdade, quando foi o banimento da China, todo mundo acreditava que assim, nossa, o que vai acontecer se a China parar de minerar? Lá está o principal da atividade, etc. É um risco para a rede, imagina isso. O que aconteceu foi ótimo. Foi tipo, teve uma descentralização da mineração e o Bitcoin saiu dessa crise mais forte. Então, assim, de fato, para mim o Bitcoin não possui um risco de jurisdição, um risco de país. Quem tem risco de jurisdição é o Bitcoiner que está numa jurisdição agressiva ao Bitcoin. Mas isso gera incentivo, inclusive, dele sair da jurisdição se precisar. Tem muitos casos de europeus saindo da Europa devido à forma que a Europa vem lidando com o ativo nos últimos 4, 5 anos, por exemplo. Foi também nessa crise, né, do banimento dos mineradores na China que eu descobri e entendi um pouco melhor a questão do ajuste de dificuldade, né? Que assim, mesmo tirando uma série de mineradores aí, né, botando eles offline, a própria rede, o código do Bitcoin, ele se recalibra para manter a segurança da rede. É um negócio de ficção científica, assim, é absurdo. Uma coisa que eu acho que faz sentido a gente falar aqui é que, assim... Mas isso enfim... O ajuste de dificuldade, cara, talvez seja a parte mais genial do que o Satoshi fez. Porque, assim, querendo ou não, quase tudo do Bitcoin já existia e foi uma recombinação de elementos que já existiam. Mas o ajuste de dificuldade, não. O ajuste de dificuldade é algo que, pelo menos até onde eu sei, ele que criou e ele que permite a mineração funcionar. Sem ele, a mineração estaria totalmente desestruturada, o calendário da emissão dos bitcoins ao longo do tempo estaria totalmente desestruturado. Então, o ajuste de dificuldade é algo pouco falado, mas tem muita genialidade por trás dele, sem dúvida. Eu acho que tem mérito a gente fazer um outro podcast para aprofundar no tema. Mas vamos seguir então. Aqui, você tinha comentado sobre isso comigo, né, antes, Leta, mas é um pouco essa questão do perfil de risco e retorno em relação a outros ativos, que é outra coisa que vale, né, a gente comentar e aprofundar aqui. Isso aqui é uma análise da Fidelity, e assim, para quem não sabe, a Fidelity é um dos maiores players, tanto no mercado do Bitcoin quanto no mercado de investimentos globais. Eles têm um ETF de Bitcoin, eles têm vários outros ETFs, eles mineram Bitcoin, eles têm vários trilhões sobre gestão, eles são quase uma BlackRock, assim, no mercado de capitais global. Essa análise foi uma análise feita pelo head global deles, que é o Julian Trimmer, e aqui, no fundo, eles explotam o quê? Diversos índices, diversos portfólios, por exemplo, o portfólio 60-40, o portfólio 60-40 invertido, que é o ALT, que é focado mais em renda fixa do que em renda variável. E isso aqui, quando você plota tudo, você tem uma curva média de risco e retorno dos investimentos. E assim, é muito comum todos os investimentos caírem dentro dessa curva média, porque ela é uma progressão logarítmica feita com base nos dados, é uma coisa mais ou menos empírica. Beleza, a gente vê uma outra coisa fora, por exemplo, o índice da China, ele está tendo menos retorno, apesar de ter risco. O risco está embaixo? Agora eu não lembro se o risco está em cima ou está embaixo. Mas enfim, ele está fora da curva. Está oferecendo menos retorno. Eu digo isso porque, assim, em cima a gente tem as Mag 7. Mag 7 são quem? São as Magnificent Sevens. Antes elas eram conhecidas como as FANG. São basicamente as empresas de tecnologia de grande porte dos Estados Unidos que representaram basicamente todo o ganho real do mercado acionário americano nos últimos 25 a 30 anos. Assim, Google, Amazon, Facebook, antes era Netflix, acho que no Mag 7 Netflix não está mais tão considerado, Nvidia, sabe? São as empresas gigantes que quem investiu nelas multiplicou o capital assim, muito mais do que alguém que era um velho investor, buscava dividendos, buscava empresas com fluxo de caixa sólido e sem dívida, todo aquele
playbook que a gente conhece, quem segue ele não investiria nas Mag 7s e deixaria muito dinheiro na mesa. A gente vê quão isolada elas estão de todos os outros investimentos. E aí tem um pontinho lá em cima à direita que talvez as pessoas nem tenham reparado. É um pontinho laranja assim com um B, que é quem? É o Bitcoin. Então assim, beleza. Sempre que o pessoal fala que o Bitcoin tem mais risco, ninguém para falar que também tem muito mais retorno, sabe? Sempre que o pessoal fala, não, o Bitcoin é muito volátil, o pessoal esquece de falar que a maioria do tempo essa volatilidade é para cima, não é para baixo. E assim... E a volatilidade tem se atenuado Sim. ao longo do tempo, que é outro fato que as pessoas não observam com a devida, né, importância. Mas mesmo se não atenuasse, sendo bem sincero, se não atenuasse, significa que a gente podia ter um ciclo de novo que nem em 2013, que o Bitcoin multiplicou muito mais vezes do que o ciclo de 2020. Assim. Então, assim, não sei, no fundo, a minha crítica a esse tipo de pensamento é que, assim, qual é a definição de risco pelos investidores no mercado tradicional? Eles consideram que risco é volatilidade. Que não é o caso, né? Mas... Assim... E mesmo que fosse... O comentário sobre a volatilidade tender a diminuir é que mesmo que fosse, se você entende o Bitcoin como um ativo arriscado por conta da volatilidade, ele é um ativo que tem se tornado mais seguro ao longo do tempo. Sim. Mas desculpa, te interrompi. Não, imagina. Não, o meu pensamento no fundo é esse, que tipo... Bom, o que é risco? Risco é volatilidade? Para mim, risco é não entender o que você está fazendo. Sabe, alguém que, de fato... teve o olho maior que a boca, mordeu mais do que conseguia, alocou uma posição maior do que deveria, e aí não consegue dormir à noite, fica com dor de barriga, porque viu que, vamos falar hipotéticos, colocou 10%, Bitcoin caiu para 6% do portfólio, caiu 40%, que é algo que, entre nós bitcoiners, 40% não é tão grave. Tipo, não é legal, mas não é, sabe, não é o fim de um ciclo de alta, é só ai, que dor, que chato. Mas assim, tem muitas pessoas que se assustariam com essa volatilidade, ficariam com dor de barriga e venderiam no pior momento possível. Então assim, para essa pessoa, a volatilidade de fato foi um risco. Mas a questão é, o risco estava na volatilidade ou o risco estava na falta de compreensão dos fundamentos e da tese do Bitcoin? Porque assim, ter uma volatilidade de menos 40, se depois tiver uma volatilidade de mais 80... não é um problema. Por exemplo, a gente está agora em 107, 108 mil dólares por Bitcoin. Há pouco tempo atrás, o Bitcoin visitou os 77. O Bitcoin já tinha batido 109, era a máxima histórica do, acho que era final de janeiro, meio de janeiro. Aí o Bitcoin volta para os 77 mil. Para quem não estava entendendo o que estava acontecendo, essa volatilidade de fato representou um risco. Para quem estava entendendo que isso não afeta em nada os fundamentos do Bitcoin, isso não afeta em nada a tese por trás do Bitcoin, isso não foi um risco, isso foi uma Black Friday, isso foi uma promoção, isso foi maravilha. Isso foi um gift, né? Um presente, uma oportunidade de você acumular mais. Exato. Mas, especialmente, dado uma característica muito importante do Bitcoin, que é a quantidade finita, né, dele. Então é um ativo escasso. A escassez dele torna esses drawdowns, né, essas quedas, mais interessantes ainda como oportunidades de adicionar exposição, na minha opinião. Não, 100% de acordo. E querendo ou não, tem uma dinâmica aí que é muito interessante, que assim, as quedas fazem o quê? Elas fazem pessoas que têm pouca convicção vender para as pessoas que têm muita convicção. Então, as quedas do Bitcoin geralmente consolidam mais a oferta e tornam o Bitcoin mais escasso. Mais Bitcoins saem de circulação. Isso vai significar que toda queda do Bitcoin, na verdade, está fazendo uma fundação mais sólida para a próxima alta. E isso que eu estou falando, assim, é observável em dados. Eu não tenho os gráficos aqui, mas isso é análise on-chain. Tipo, você sempre vê que as quedas estão relacionadas aos usuários que têm... sei lá, a moeda tem menos de 6 meses na mão dele. Ou seja, é um usuário de curto prazo. É alguém que estava mais pela especulação, não era alguém que realmente estava entendendo e usando o Bitcoin como poupança. E em toda queda, essas moedas trocam de mão e geralmente elas vão para mãos de pessoas que vão deixar essas moedas paradas por muito tempo. Tem um
gráfico, né, uma estatística interessante quanto a isso, né, é que no último ano, a gente não trouxe aí, mas a aquisição de Bitcoin tem sido protagonizada principalmente por instituições e menos por indivíduos. Nesse sentido, né, as mãos fracas, geralmente os investidores que, né, individuais que não necessariamente entendem a tese, acabam vendendo, né, seus bitcoins aí para instituições que têm uma tese mais robusta em torno do ativo. Que é uma estatística um pouco triste, mas que, enfim... Eu acho que ela é triste barra previsível. No relatório que eu fiz para esse ano de... Não era perspectiva, é previsões. Uma das previsões que eu coloco é que, sei lá, tipo, eu acho que era 15 milhões e 200 mil das moedas, das 21 moedas totais que vão entrar em circulação do Bitcoin, estavam na mão de pessoas físicas. A minha previsão, eu chutei um número, eu não acho que vai ser na mosca, mas a minha previsão é que no final do ano esse número teria caído para 14 milhões. Por quê? Porque a tendência é natural. Alguém precisa vender para a BlackRock, para os ETFs, para as instituições comprarem. Quem comprou a 50, 100, 200, 500 dólares, tá felizão da vida, já fez a vida, não tem nenhum problema de vender um pouco para pagar no próximo luxo, para pagar um iate, para pagar a faculdade do filho, ou mesmo para diversificar, sabe? Você abriu 4-0, você coloca 3 zagueiros. Ah, o ouro não vai ter o melhor desempenho? Não, mas eu quero colocar 5 zagueiros, 2 linhas de 4, deixa só alguém isolado lá na frente, deixo 20% em Bitcoin, diversifico que eu garanto a minha riqueza que eu gerei com Bitcoin. Isso acontece também. Então, assim, eu acho que é um processo natural, é um processo que incomoda e vai continuar incomodando os Bitcoiners, me incomoda também, mas assim, eu sempre gosto de lembrar disso. No fundo, foi uma dádiva a SEC demorar tanto para aprovar os ETFs. Porque imagina se esses ETFs tivessem sido aprovados em 2014, quando os gêmeos Winklevoss tentaram fazer um ETF pela primeira vez. A gente não teria 15 milhões de bitcoins na mão de pessoas físicas, fazendo autocustódia, aprendendo os fundamentos. A gente teria 2 milhões, 5 milhões. A gente teria um número muito inferior. Sim. E tem esse aspecto, né, também, que depois a gente pode analisar em mais detalhe, que é muitas instituições compram por parte de indivíduos também. Então tem que ver a proporção correta aí do que está ocorrendo. Eu acho que esse adendo é importantíssimo. Assim, a BlackRock, todos os bitcoins que estão no ETF dela, ela está fazendo a custódia para pessoas físicas, para instituições, para etc. Mas assim, dizem que a maioria dos bitcoins comprados pelo ETF da BlackRock são de pessoas físicas. Não são de institucionais, etc. Então, assim, de fato, mesmo os bitcoins que a MicroStrategy compra, tem acionistas da MicroStrategy que são pessoas físicas, sabe? Beleza, tem outras corporações, tem, sei lá, tipo, a Allianz comprou o título da dívida, sabe? Tem outros players também. Mas não é que as pessoas físicas estão sendo só chutadas para fora. Às vezes elas estão também escolhendo outro veículo para alocar, porque elas têm medo da custódia e, querendo ou não, a custódia, que eu acho importante, eu acho que é o cerne de toda a revolução do Bitcoin, a capacidade de você poder fazer sua própria custódia, mas isso, sei lá, pro meu pai seria um atrito gigantesco se ele precisasse fazer a custódia, pro meu irmão também. Tipo, pro meu irmão, que eu não ia fazer a custódia por ele preferia ele entender tudo, eu recomendei um ETF mesmo. Por quê? Porque para ele faz mais sentido ter um ETF do que eu falar para ele guardar as palavras e ele aprender a usar Sparrow, ele aprender a usar Blue Wallet. Pro meu irmão... Não, pra você ter ideia, meu irmão que é arquiteto, assim, ele faz os cálculos financeiros do escritório dele na lapiseira no caderno. Tipo, sabe, tem pessoas... Ele é 10 anos mais velho que eu tenho 36, ele tem 47. Sabe, tem pessoas que não são nativas digitais que um ETF, assim, reduz muito atrito. Então, assim, os ETFs trouxeram um novo cohorte de pessoas que é importantíssimo essas pessoas terem acesso ao Bitcoin, sabe? Tipo, a pessoa que não é nativa digital, a pessoa que não é tecnicamente fluente, ela não tem direito a se proteger da inflação? Claro que ela tem. O Bitcoin é para todos e que bom que elas têm esse veículo agora. Perfeito. E, exato, assim, compreensível. Vamos pro próximo slide. O próximo slide é
Bom, agora entram as simulações legais de portfólio para a gente realmente mostrar por A mais B por que a gente acredita que ter 2% em Bitcoin com certeza é muito melhor, é uma coisa mais conservadora do que ter 0% de Bitcoin. Ou seja, a tese desse relatório é que ter 0% em Bitcoin é muito mais arriscado do que ter 2% em Bitcoin. Sabe, você pode querer ter mais do que 2%, que nem eu quero, que nem o Will quer, que nem muitos dos nossos ouvintes querem. Mas ter 0% não é a resposta. Ter 0% é muito mais arriscado do que ter alguma parcela. E aí a gente começa com uma comparação bem simples, que é um portfólio composto de 100% do CDI, que a gente falou, CDI, renda fixa, o brasileiro é apaixonado por ela, nossa principal commodity de exportação é os juros. Então, assim, o CDI no Brasil, historicamente, de fato, é um ótimo investimento, ele historicamente ganha, inclusive, da nossa bolsa. O que, assim, quando eu investia só em bolsa, isso me deixava fulo da vida. Por quê? Porque, assim, se você pensar de um ponto de vista filosófico, uma sociedade, para ela progredir, para ela ir para frente, os melhores empreendedores de um país precisam gerar um retorno maior do que só fornecer crédito. Senão essa sociedade não para em pé. Então, assim, teoricamente, era para a renda variável ser melhor que a renda fixa. No Brasil, isso não é verdade. É, a questão de ser um país rentista e do juros ser alto, ele descapitaliza empreendedores em várias frentes, né? O crédito mais caro e também o custo de oportunidade de investir em iniciativas de maior risco, iniciativas empreendedoras. Então, de um ponto de vista filosófico, é um problema. É um problema grave. Mas, enfim. Daí de uma perspectiva filosófica, social e econômica, enfim. Sim. É um grande problema. É o famoso risco Brasil. Isso é uma das... Risco Brasil é um termo genérico que a gente vê sendo expresso em diversas dimensões. Tipo, isso é só mais uma dessas ilustrações. Uhum. Daí, só para o pessoal em casa ver, esse relatório foi escrito no começo de março. Então, todos esses dados estão baseados nos preços do Bitcoin no dia 12 de março de cada ano. Então, desde 2015 a 2025, eu peguei os preços do Bitcoin em real. Então, a gente tem aqui que em 2015 ele estava R$ 797 um Bitcoin. Sim, toda hora que a gente ouve isso dá vontade de dar um chute na própria canela. Em 2025 ele estava R$ 475 mil um Bitcoin. E aqui eu também peguei a variação do CDI nesse período. A gente teve 14%, 13%, que na época da pandemia caiu até 2%, agora já subiu de volta para acima de 10%, né? 13%, 12%, 10%. E aqui a gente compara o retorno, que é o retorno de um portfólio 100% no CDI versus um retorno que tem 98% no CDI e 2% no Bitcoin. E aí isso é uma coisa que qualquer Bitcoiner sabe, e o Bitcoiner sempre fala isso para outras pessoas, que assim, não, comece investindo qualquer parcela no Bitcoin, que no longo prazo o seu portfólio vai estar 100% em Bitcoin. Assim, não coloque em Bitcoin só o que você está disposto a perder, em outras palavras. E essa tabela ilustra bem. Aqui a gente vê a evolução... Só volta lá no slide anterior. Não queria te interromper. Imagina, interrompa à vontade, é uma conversa. Mas assim, essa questão de que assim, uma alocação mínima de 2% acaba tendo um retorno desproporcional. Sim, tem anos que ele está negativo, mas a tendência de uma década tem sido para cima. Depois acho que vale, enfim, a gente vai ter outras oportunidades para comentar mais sobre os fundamentos do ativo em si e do porquê que essa estruturação essa questão do preço é estrutural e não é aleatória, mas enfim, só um comentário. Não, justíssimo. E de fato, tem anos que tem menos 43%. Só que esses menos 43% estão agindo em 2% do seu portfólio. Então isso não vai doer tanto. Não é que você vai ver todo o seu patrimônio caindo 43%. Você vai ver 2% de uma alocação. Sabe, vamos falar que a gente começou a alocação em 2019 e a gente vê o primeiro ano de alocação já cai 43%. Pô, de 2% caiu para 1,2%. Isso não é um problema. Isso não é um problema de maneira nenhuma, que é o que os próximos slides, inclusive, vão mostrar.
Mas primeiro, só mostrar a evolução desse investimento no tempo. Ou seja, esse é um gráfico que basicamente pega os dados dessa planilha e plota. E a gente vê que é uma diferença absurda para começar com 2%. É uma diferença assim que realmente, beleza, aqui a gente está falando com R$ 100 investidos num aporte único. Se a gente pensar que a pessoa tem mais do que R$ 100 e que a pessoa faz vários aportes levando esse tipo de pensamento em conta, isso é uma diferença que muda a vida da pessoa. E assim, você correu o risco de não mudar de vida para melhor porque você achou que você estava sendo conservador, para mim é mais arriscado você ficar estagnado do que você melhorar a sua vida. Sim. Eu acho que assim, é uma ilustração do potencial que o ativo tem para te ajudar a alcançar a independência financeira. Isso aqui a gente também está considerando uma alocação de 2%. Mas se você coloca 10, 20, 30%, a comparação fica até sem graça. A boca do jacaré vai abrir mais. Essa é a única... Enfim. Por isso que a gente começa com 2%, porque se em 2% acontece isso, acho que o pessoal em casa consegue extrapolar que, bom, se 2% acontece isso, 4% acontece o quê? O dobro. E 10%. E 20%. Enfim, mas o próximo é isso aqui. Eu acho que é interessante notar que é justamente a evolução da composição desse portfólio, que é justamente essa questão de todo mundo que começa investindo alguma coisa em Bitcoin, se não sacar tudo, tende a virar um maximalista do Bitcoin. Se a gente definir um maximalista do Bitcoin de alguém que tem uma alocação maior de 50% em Bitcoin, 80% em Bitcoin, não sei. Mas aqui é o que aconteceu. Tipo, a gente vê que a linha azul é a alocação, é a porcentagem em Bitcoin nessa carteira e a alocação em CDI é o verde. E, de novo, o CDI do Brasil é um bom investimento. Cresce 10% ao ano em média, vamos falar. É uma coisa que, para você ter um retorno, entre aspas, livre de risco, é muito bom como uma renda fixa. Mas, mesmo assim, perde um valor assim, de uma maneira considerável a um portfólio que tem 2% de Bitcoin somente. Então, assim, esse gráfico assim, mostra claramente como a tendência de longo prazo de qualquer pessoa que quer investir um pouco no Bitcoin é esse investimento cada vez mais ser representativo na carteira. Acho que isso é, sabe, intuitivamente todo Bitcoiner entende isso, mas ver esses números na prática sempre são impressionantes. Perfeito. Eu acho que a gente vai entrar nesse mérito agora, mas no aspecto do papel que o rebalanceamento pode ter num portfólio, né? Especialmente num portfólio conservador. Eu não rebalanceio, mas se você é conservador, tem medo do risco do Bitcoin, tem medo da volatilidade do Bitcoin, o rebalanceamento, né, é algo interessante que vale se comentar. O rebalanceamento vai ser o tema... Tem um tema antes que é o tema que é o risco de todo... É o pensamento de todo mundo que ainda não molhou o pezinho no Bitcoin, que é qual? E se o Bitcoin for a zero? O que acontece? Ou seja, vamos simular exatamente esse mesmo portfólio pensando, tá, o Bitcoin foi a zero, perdi tudo. O que aconteceu na minha vida? Será que eu virei um mendigo, tô debaixo da ponte, eu me ferrei? E a resposta é não. Aqui de novo tem a tabela que ilustra todos os dados, mas vamos para uma imagem, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então a gente traçou 2 cenários do Bitcoin indo a zero. O primeiro cenário do Bitcoin a zero é o Bitcoin indo a zero em 2016, ou seja, o Bitcoin vai a zero logo no comecinho. E aí, só para pegar os números certinhos, com o Bitcoin indo a zero, em vez de você ter R$246 no final do período, você tem R$241 dos R$100 investidos. Ou seja, você perdeu R$5 de diferença. Ou seja, não fez quase diferença nenhuma. Tanto é que as linhas são coladas uma na outra para não ficar com uma imagem poluída e feia. A gente não desenha 2 linhas, a gente só mescla a cor da bolinha para ilustrar os dados. Mas, ou seja, se o Bitcoin for a zero, você basicamente mantém a composição inicial do seu portfólio menos 2% dele, que assim, convenhamos, 2% de um portfólio, se você perder, e se 2% do seu portfólio for a zero, isso é aproximadamente nada. E se o Bitcoin for a zero em 2024? No fundo acontece a mesma coisa. Provavelmente você vai ter um estresse pós-traumático maior, porque você vai achar que você ficou muito rico, e aí depois foi a zero. Mas esse ir a zero ainda vai dar na mesma. Ainda vai ser terminar com 241 e não 246,
comparando a um portfólio 100% do CDI, então é aproximadamente igual. Então, assim, você corre um risco de ganhar muito e você, se perder tudo da alocação, dá aproximadamente na mesma. É muito interessante isso, tipo, essa visualização em termos de psicologia humana, porque tem muita gente que tem medo de ficar feliz para não correr o risco de ficar triste. Mesmo sendo que, assim, o pior cenário seria você voltar para exatamente onde você está. Não, 100% de acordo. No fundo, assim, esse viés do pensamento humano, sei lá, essa questão do, o Bitcoin vai a zero. Tipo, aqui a gente demonstra claramente, esse próximo mostra a comparação final dos portfólios, que não muda quase nada. Tipo, sendo bem sincero, assim, é aproximadamente a mesma coisa. O 100% CDI com o 98% do CDI e o Bitcoin foi a zero. Em qualquer período. Eles dão aproximadamente na mesma. Enquanto, se o Bitcoin não for a zero, você tem um potencial de retorno muito maior. É o que a gente estava falando de assimetria. O potencial de ganho é muito maior do que o potencial de perda. Até porque, assim, esse relatório foi feito para um investidor conservador. O investidor conservador não vai por 50% em Bitcoin. Ele não vai por 100% em Bitcoin. Então, assim, o ir a zero para ele não é o portfólio inteiro. É uma lasquinha. 2% é uma lasca, não é nada, assim. Sim. E cujo risco, né, de você perder a lasca tem que ser considerado em relação ao que você também perde em torno do que essa lasquinha pode vir a ser. Não, exato. E assim, só para ilustrar o quanto essa lasquinha é pequena, sei lá, eu tô com 100 quilos agora, tô me sentindo meio gordo, assim, é o máximo de quilos que eu já pesei na vida. Quando eu cair para o 98, eu vou me olhar no espelho e vai ser a mesma coisa, sabe? Entre 100 quilos e 98 quilos, convenhamos, é aproximadamente a mesma coisa. Esses 2 quilos não fazem diferença nenhuma no número de calça que eu tô usando, não fazem diferença em nada. Então, assim, você perder 2% do seu portfólio não vai mudar a casa que você está morando, não vai mudar a educação que você dá para seu filho, não vai mudar se você está comendo picanha ou ovo porque você não tem dinheiro para pagar carne, sabe? Mas a alocação de 2% pode sim mudar a sua vida. Acho que essa é a questão. Sim, esse é o a grande perda ponto. talvez não mude a sua vida, mas o ganho talvez mude sim. E é exatamente o que a gente vai mostrar nos próximos slides, mostrando a questão do rebalanceamento. Porque, de novo, a gente começa construindo de um pensamento bem básico, que é um investimento com 100 reais e que você deixou parado e não fez mais nada. A gente sabe que isso é a exceção da exceção da exceção dos investidores. Geralmente, o investidor investe, depois de um tempo, rebalanceia. Então, a gente fez 3 simulações com rebalanceamentos em momentos diferentes. Ou seja, é um portfólio 100% CDI, com um portfólio 98% CDI, 2% em Bitcoin, e a gente colocou 3 tipos de rebalanceamento. Diga. Vamos só definir rebalanceamento. Primeiro vamos definir rebalanceamento. Tá, rebalanceamento é assim, eu tinha uma posição, vamos falar que eu tenho 50% de um, 50% de outro. E eu acho que isso é uma maneira legal de ter um portfólio estruturado. Se uma posição está ganhando dinheiro e outra perdendo e de repente virou 60-40 ou 70-30, isso vai começar a me incomodar, eu vou vender a que tem 70 e passar esse dinheiro que estava na 70 para o que está em 30 para rebalancear. É reequilibrar as alocações de uma maneira que eu me sinta confortável, em poucas palavras. E acho que assim, o ponto disso é que assim, mesmo que o Bitcoin vá a zero, com o rebalanceamento você tem oportunidades de realizar o seu ganho ao longo do tempo. E acho que é isso que você vai mostrar aí, né? É exatamente isso. Tipo, a gente começa com um rebalanceamento em 2020 e o Bitcoin indo a zero em 2024. Aqui tem os dados da planilha, como sempre, gráficos eu considero mais legais. Nesse caso aqui, que a gente tem 3 portfólios, né? Tem um portfólio 100% CDI, a gente tem um portfólio 98% CDI, 2% Bitcoin sem rebalanceamento, e aí se o Bitcoin não fosse a zero, claramente é a melhor alocação, porque aí você só tem o ganho, mas se ele fosse a zero, aquele
Bitcoin a zero ele cairia para o verde junto com o CDI, que é o que a gente viu nos outros slides. E aí a gente tem um portfólio rebalanceado. O rebalanceamento ocorre com que periodicidade? Eu fiz um rebalanceamento só em cada uma das análises para não ficar muito complexo. Entendi. Para só ilustrar o conceito. Então aqui eu pensei o quê? Ah não, o investidor ele rebalanceou sem critério nenhum, ele simplesmente olhou assim, pô, já ganhei um pouco a mais, tô feliz de ter ganhado um pouco a mais, sou extremamente conservador, vendi tudo, taquei tudo no CDI, é isso aí, tô feliz assim. Mas voltei para os 2% em Bitcoin. Uhum. Beleza. Os 2% viraram 10 ou 20, você cortou eles, voltou a 2%, colocou todo esse lucro no bolso em CDI, então ele vai render mais em CDI. Por isso que a gente vê esse gapzinho entre o rosa e o verde. Esse gapzinho é justamente o rendimento que esse investidor tinha tido até ele resolver balancear e voltar aos 2%. Uma coisa interessante quanto a isso é a ideia de que assim, se você é rentista, gosta muito de renda fixa, o rebalanceamento, né, do seu investimento em Bitcoin pode turbinar a sua exposição à renda fixa, se é isso que você gosta. É exatamente essa a lógica. Se você pegar um ano bom do Bitcoin, você vai ganhar muito mais dinheiro para você colocar no CDI e ganhar mais rentismo em cima do CDI. E aqui, eu falei, esse aqui é a tese, esse aqui é o exemplo do cara que rebalanceou sem critério nenhum em 2020, porque ele achou, já ganhei um pouquinho a mais, estou satisfeito, deixa eu ser extremamente conservador e colocar isso no bolso logo. A psicologia humana, em média, não funciona assim, né? E aí vem o próximo, que é o rebalanceamento em 2022, que é o rebalanceamento depois da pessoa ter levado um pequeno capote, que é ele ter pegado um ciclo de alta muito grande e um ciclo de baixa muito grande. Ou seja, ele viu o portfólio dele subir bastante, ficou felizão, fez festa, nossa, tô rico. Quando o portfólio dele começa a cair, ele fala, não, preciso puxar esse band-aid, não gostei, não gosto da sensação de perder dinheiro, psicologicamente isso é pesado para mim, isso me incomoda, vou travar os meus lucros que tiveram. Ele foi lá e vendeu tudo que tinha mais de 2% e manteve 2%. Por isso que a gente vê que agora a linha rosa, ela segue reta em vez de oscilar que nem o portfólio que tem 2% em Bitcoin. Porque ele travou todo esse lucro e todo esse lucro ele colocou em CDI de novo. Ou seja, a diferença... A diferença entre essa boca de jacaré, entre o rosa e o verde, e essa boca de jacaré é exatamente isso que você falou, no sentido, ele teve muito mais dinheiro, daí ele travou esse muito mais dinheiro em rentismo, em CDI, para ele ganhar mais juros em cima desse capital que ele já tinha ganhado. Então, assim, ele está sendo conservador no sentido, ele resolveu colocar o lucro no bolso. E assim, se o Bitcoin foi a zero, no desenho não mostra, mas em vez do portfólio 98.2 seguir tão alto, ele teria caído até a linha verde. Então, com o Bitcoin indo a zero, ele ter feito esse rebalanceamento fez ele estar no melhor cenário possível, dentro dessa lógica e dessa análise em específico. Exato. Isso supondo o Bitcoin indo a zero. Então, você tem mecanismos de amplificar o seu retorno, incorporando o Bitcoin no portfólio, mesmo que ele vá a zero. Agora, supondo que ele não vá a zero, né? Uma consideração é que você ter medo de volatilidade ou assim, eliminar a volatilidade do seu portfólio vai resultar sim em você tipo, não sofrer quedas, mas você também não tem a alegria de passar pelas valorizações que podem ocorrer. Perfeito. Daí... Das valorizações expressivas que podem ocorrer. Isso. Mas, ou seja, aqui a gente falou de duas psicologias humanas diferentes. A psicologia da pessoa que é extremamente conservadora e da pessoa que só vai reagir quando ela sentir uma perda grande e ter uma dor de barriga. Porque aqui até teve uma perda, sabe? Tem esse momentinho de bear market entre o começo de 2018 e o começo de 2019. Mas ainda era tão pouco no portfólio dela que não chamou a atenção dela. Ela não sentiu essa dor de barriga. Mas quando o Bitcoin se tornou uma proporção relativamente grande do portfólio dela, e aí o Bitcoin começou a cair, ela começou a se sentir mais pobre e isso deu uma dor de barriga. Isso é a psicologia humana básica, certo? Só mais um comentário, assim, que a gente tá... Essas visualizações, né, mostram um pouco de que, assim, o Bitcoin
is for everyone. Pro conservador, pro moderado e pro arrojado. Existem maneiras de incorporá-lo no seu portfólio. Então... E assim, sendo bem sincero, tudo isso aqui que a gente está discutindo, esses 3 cenários, são os mais conservadores possíveis, porque é tudo partindo dos 2% de Bitcoin. Mas o cara que partiu com 2% de Bitcoin, pô, ele pode... Ó, vamos voltar na tabela para ver. Em vez dele ter terminado com 100% CDI, que é 246, ou em vez dele ter terminado com 1.436, que seria ele não rebalanceando, pô, rebalanceando ele já terminou com quase 1.000, ele terminou com 956, isso é R$700 a mais do que ele teria inicialmente, isso é quase 300%, é 287% a mais do que ele teria só investindo em CDI. Detalhe, o Bitcoin foi a zero, e mesmo assim ele teve 287% a mais de rentabilidade, porque ele fez um rebalanceamento e ele colocou esse lucro no bolso. Sim. Só uma coisa, se quiser voltar lá no slide anterior, vai ter hater falando assim, pô, você escolheu as datas e tal, né? Assim, quem quiser, faz com qualquer outra data, assim, é muito parecido, na verdade. O meu critério de data foi simples, eu peguei uma janela de 10 anos, porque é a janela que o pessoal geralmente usa para analisar, e eu peguei em março, porque é quando eu estava escrevendo o relatório. Tipo, se eu pegasse 15 anos em vez de 10 anos, a análise aí seria mais sacanagem ainda. Porque, assim, isso que a gente está vendo é num período que o Bitcoin já estava um pouco maior, esse processo que você falou de redução de volatilidade já estava começando a acontecer. Começa em 2015. Imagina se eu tivesse pegado de 2011 a 2013. Não, aí... Não dá. É porque daí não parece real, assim. Enfim, sim, as pessoas nem acreditariam. Ao mesmo tempo, se eu pegasse só 5 anos e não 10 anos, isso faria perder o ciclo de 2017, mas ao mesmo tempo a crítica seria qual? Ah, não, mas essa é uma janela temporal muito curta, é só 5 anos. Então, assim, hater sempre vai existir, ele vai achar qualquer coisa que não é perfeita para criticar. O objetivo aqui é ilustrar, é o que você falou. Se você quiser, faz outra simulação com outros dados. Simplesmente pega essa lógica, 100% CDI, 98% CDI e 2% Bitcoin e roda suas simulações. Uma coisa que eu ia sugerir, assim, é que quem quiser fazer suas próprias simulações e validar um pouco disso, eu incentivo, né, todos a fazerem essa análise em qualquer janela de 4 anos. Uhum. Que vocês vão descobrir algumas coisas interessantes. Sem dúvida. Uns easter eggs ali, né? E aí, beleza, comparação final dos portfólios, né? O rebalanceamento em 2020, rebalanceamento em 2022 depois da dor de barriga. E a gente vê que mesmo o rebalanceamento mais conservador já é muito melhor do que se tivesse mantido 100% no CDI. Óbvio que se você não rebalancear e o Bitcoin não for a zero, é o melhor cenário de todos. Mas mesmo com o Bitcoin indo a zero, caso você tenha rebalanceado, você conseguiu colocar um pouco de dinheiro no bolso. Mas aí tem um terceiro tipo de rebalanceamento, que é o rebalanceamento que talvez um investidor que é um pouco mais letrado em investimento costuma fazer mais, que é ter um número máximo que ele chega. Ou seja, ele começou com 2%, mas ele, 2% é o que eu quero alocar. Mas eu tenho uma convicção, eu vou deixar correr um pouquinho. Então, a próxima simulação é que ele rebalança sempre que o Bitcoin bate em 10%, porque ele acha que, não, 10% já é demais, eu não quero passar disso, isso soa algo muito fora da realidade para mim, eu sou conservador. 2% Bitcoin eu topei, eu deixei ele correr, eu dei linha para o peixe, mas chega um momento que ele correu demais e isso começa a me assustar, sabe? Eu prefiro ser conservador e não ter mais do que 10% no Bitcoin. Beleza, aqui tem os dados, a gente vê que tem rebalanceamento em anos diferentes por conta disso, tem rebalanceamento em 2018, 2021 e 2024, e aqui tem os portfólios, é o 100% CDI, o limite em 10%, então a gente vê que nunca passa dos 10%, e o 98 CDI, 2% Bitcoin, que obviamente vai ser o melhor resultado, isso a gente já percebeu, porque se você não rebalancear e se o Bitcoin não for a zero, é o melhor cenário. Então aqui, olha que belezinha o rebalanceamento. Você não tem os mesmos retornos do que um portfólio completo, que sem rebalanceamento, mas você tem um retorno muito maior do que se você tivesse 100% no CDI mesmo assim. Ou seja, é o que você falou, tipo, aqui todas as análises que a gente está trazendo são diferentes formas
que uma pessoa que colocou em 2% em Bitcoin poderia se comportar. E no fundo, o que a gente está demonstrando é que todas essas formas diferentes de comportamento que ela poderia ter ofereceria um retorno maior do que ela tivesse 100% em CDI, e por isso que a gente chega na conclusão que, pô, você pode ter 98% em CDI em vez de somente os 80, os 90, que é aqueles perfis de risco que o pessoal falou, que eu mostrei no começo do podcast, recomendava, ou seja, você está sendo extremamente conservador, extra conservador, você está sendo muito mais conservador do que aqueles portfólios mais conservadores mandavam. Uhum. E mesmo assim você tem um retorno muito superior, porque você alocou bem esses outros 2%. E você pode rebalancear com limite em 10%, você pode rebalancear quando você ficar com frio na barriga, você pode rebalancear, você pode nem rebalancear se você falar, coloquei 2%, se for a zero tudo bem, eu perdi só 2% do que eu tinha investido, não tem problema, vou deixar correr ao máximo e ver o que acontece. Em qualquer um desses cenários, o seu retorno seria muito superior ao CDI. É basicamente essa a lógica desse relatório inteiro, é mostrar que alguma alocação em Bitcoin é um risco muito menor do que nenhuma alocação em Bitcoin. Isso, eu acho que esse comentário é muito, muito legal de que assim, a gente está sendo hiper conservadores aqui. A gente está supondo que o quinto maior ativo do mundo vá a zero, né? Com uma capitalização de mercado de 2 trilhões, que já superou assim, a Amazon, Google, varia conforme as semanas, mas a última que tá vez... em fundos de pensão, que está com BlackRock por trás, que virou ativo de reserva estratégica dos Estados Unidos. Então, e é um ativo com oferta inelástica, né? Então não importa o quanto a demanda cresça, a oferta se mantém a mesma, e que tem uma distribuição global e crescente. Então, assim, fora que é uma das redes mais seguras do mundo, né? Então, assim, você hackear o Bitcoin ou fazer alguma modificação ao protocolo é muito difícil, talvez impossível. Então, assim, ele ir a zero é difícil. Não é plausível, no meu ponto de vista. Um comentário outro, né, é que assim, o real, desde o seu lançamento, já perdeu 87% do seu poder de compra. Então, muito mais plausível, na minha opinião, que o real vá para zero. E não só porque o real já perdeu isso, mas assim, porque antes do real teve o Cruzeiro, o Cruzado Novo. Tipo, a trajetória padrão de qualquer moeda fiat é ir a zero. E isso é historicamente. Tipo, o que a gente chama de dólar hoje, por exemplo, é diferente do dólar que existia antes de 71. Tipo, em 71, no fundo, o dólar foi a zero, inventaram um dólar novo, mantiveram o mesmo nome e o branding colou. Mas assim, toda moeda fiat do mundo, mesmo as mais fortes, elas vão a zero num prazo longo bastante. Sim. Uma coisa só interessante, só uma historinha. De casamento, minha mãe me deu uma moedinha que é, acho que $2 e tal, de ouro, maciço, assim. Uhum. Que assim, o dólar era... Existiam moedas, né, dólares de ouro, né? E é uma moeda de 1852. Que Cara, maravilha. absurdo, né? Assim, mas você vê o quanto a gente desandou com as Sim. moedas fiat. Enfim. Enfim, daí só para finalizar, isso aqui é a visualização sem ser em gráfico, mas tipo em gráfico também, né? Mas sem ser em gráfico de linha, em gráfico de coluna do valor final de cada um desses portfólios. E só para terminar, tudo isso que a gente conversou está escrito nesse relatório que eu escrevi, que a gente publicou pela BIPA e que vai estar no link, a gente vai deixar o link na descrição desse podcast. É esse relatório que chama Quem deve investir no Bitcoin? E a nossa tese é que é todo mundo, porque um investidor conservador é melhor servido, faz mais sentido para ele ter uma pequena alocação em Bitcoin do que não ter nenhuma alocação em Bitcoin. Perfeito. Acho que só um comentário importante de se fazer é que a gente não faz recomendações de investimento. A gente está, né, compartilhando conteúdo que a gente espera que seja educativo e que ilustre uma perspectiva que, na nossa opinião, é bem fundamentada. Exato. A gente nem pode fazer recomendação de investimento. Acho que ninguém CFA, CPI, eu nem lembro das siglas, mas assim, tecnicamente a gente não pode, não faz. Isso aqui é só educação. A gente está tentando educar vocês para vocês terem o máximo de informação possível
para tomarem decisões mais educadas. E aí eu acho que vale um último adendo, que é o seguinte: ah, não, mas isso vocês estão olhando pelo retrovisor, vocês estão olhando para o passado, vocês não estão... Isso não garante nada do que vai acontecer no futuro. Por um lado, verdade, concordo, essa é uma crítica que dá para ser feita a 100% das análises históricas de portfólio, não só essa, qualquer outra que já foi feita na história. E aí, como você pode mitigar essa questão? Você mitiga essa questão entendendo os fundamentos do ativo e tentando entender se esses fundamentos são robustos ou não, se a tendência deles é se erodir ou se consolidar com o tempo. Isso não caberia no escopo desse relatório, mas outros relatórios virão e, assim, acho que qualquer pessoa que está observando o mundo vê que o Bitcoin está cada vez mais se consolidando e não o oposto. A gente tem muitos outros relatórios incríveis por vir. Alguns até melhores que esse. E então, assim, vocês têm interesse em acompanhar, né, a gente, se inscrevam no canal, né? E, bom, eu recomendo que baixem esse relatório e deem uma olhada mais a fundo no que a gente apresentou aqui hoje. Bom, é isso então, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que esse podcast, para muitos dos maximalistas, é tipo um duh, é óbvio isso tudo que vocês estão falando, mas, de novo, esse podcast não é focado necessariamente em vocês, é focado em vocês terem insumo para mostrar para seus familiares, para seus amigos, para as pessoas que não necessariamente dedicaram tempo para estudar o Bitcoin. Então, assim, não é uma tese maximalista, não é uma tese ideológica, a gente não está falando porque o Bitcoin é superior moralmente, nada desse tipo de coisa. A gente está falando porque um investidor agnóstico, ou mesmo um investidor cético, está melhor servido se ele tiver alguma alocação em Bitcoin do que se ele não tiver nenhuma alocação em Bitcoin. E é isso, Perfeito. galera. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, gente.